Sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vêm bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos nesse ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio desses que por fé vêm bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor, Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como fosse outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Olá, meus irmãos queridos. Hoje, 26 de abril de 2020, uma manhã de domingo, em que nós, se você está participando desse culto, se você está sendo alcançado por esse culto nesse instante, é porque essa foi uma semana de vitória para você, e nós queremos agradecer a Deus pelas vitórias que Ele tem nos dado, pela paz que Ele tem nos dado nos nossos momentos de tribulação, pela segurança que temos no nosso Senhor. Nós estamos alegres, e hoje é o momento de, juntos e ao mesmo tempo à distância, estarmos então celebrando ao Senhor no nosso culto dominical pela manhã. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Se você é membro da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem ou congregado,
É muito bom estarmos juntos, como tem sido muito bom nós participarmos dos pequenos grupos durante a semana, das reuniões de oração, dos encontros de liderança. Graças a Deus, porque com a tecnologia nós temos tido a oportunidade de exercer a criatividade que Deus nos deu para vencermos, para superarmos esses momentos e assim estarmos juntos como igreja, mesmo que à distância. Continuamos a orientar, fique em casa, cumpra a sua quarentena, se proteja a sua família, mas ao mesmo tempo queremos lhe pedir e lhe convidar a estarmos juntos por meio dos diversos canais que nós temos na nossa igreja, desde as lives, os pequenos grupos multiplicadores nas suas reuniões virtuais, até os nossos cultos, as nossas celebrações à distância, que você esteja participando, esteja sempre conectado com o povo de Deus aqui na igreja local, a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. A minha esperança, o meu pedido é que no dia de hoje, Deus possa falar ao seu coração, ao meu coração, em tudo aquilo que vai acontecer, que nós possamos fazer para a glória de Deus e que essa mensagem possa trazer ao seu coração hoje conforto, esperança, paz, segurança e que Deus é o nosso Senhor, Ele não falha, Ele está no controle das nossas provações. Quero convidar você nesse instante a orar, a apresentar o nosso culto ao Senhor, que nós possamos estar juntos nesse instante em oração, intercedendo ao Senhor pelo nosso culto, pelas pessoas que estão participando online desse culto, ou até mesmo por aquelas que ainda vão participar dele depois, em outro momento, por meio da gravação que vai ficar disponível na internet. Que Deus esteja lhe abençoando e você junto comigo agora esteja intercedendo ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te dar graças, porque juntamente com essa grande provação que todos nós temos enfrentado, nós também temos tido, Senhor, ferramentas à nossa disposição para estarmos juntos, mesmo que à distância, como povo de Deus, cuidando uns dos outros, intercedendo uns pelos outros, alcançando, Senhor, pessoas que talvez não pudessem ser alcançadas com tanta amplitude pelo Teu Evangelho, por meio das ferramentas de tecnologia que temos usado, Senhor, que o Senhor tem colocado à nossa disposição, para que estejamos juntos celebrando, para que estejamos juntos nos reunindo, reuniões de trabalho, para que estejamos juntos, mesmo que à distância, Senhor, participando das reuniões de pequenos grupos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado os meios para vencer essa pandemia denominada Covid-19, essa doença, Senhor, que tem paralisado o mundo, mas que não tem sido capaz de arrefecer o ímpeto que nós temos, Senhor, como Teu povo, de proclamar o Teu Evangelho usando dos meios que o Senhor tem colocado à nossa disposição, para que esse Evangelho seja proclamado, para que o nome de Jesus seja conhecido e engrandecido, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, em toda a terra. Abençoa, Senhor, a celebração que nós estamos fazendo hoje pela manhã, que a Tua mensagem ela possa alcançar em nós corações prontos, Senhor, a serem transformados pelo Senhor. Faz uma obra de transformação nas nossas mentes nessa manhã. Troca, Senhor, toda tristeza por alegria. Senhor, troca toda dúvida, todo medo por segurança, pela certeza de que o Senhor tem o controle da nossa vida e da história. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E que esse seja um momento propício para adoração ao nosso Deus em tudo aquilo que vai acontecer. Continuaremos louvando ao Senhor, declarando a sua santidade e que mesmo você estando em casa, nós juntos possamos fazer um lindo coral, os homens cantando uma parte, as mulheres cantando outra e que possamos estar dedicando esse louvor para a glória do nosso Deus. Tu és santo, poderoso, Tu és digno, de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre. Te amarei,
Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço, eu te ouço para sempre para sempre. te amarei. Te amarei. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. Ele é Emmanuel, Ele é o grande eu sou. Ele é o Cordeiro que pensou. Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo próximo, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Oi, tudo bem? Está começando agora mais um Emmanuel Notícias. E essa semana tivemos aqui no canal a primeira live para casais. Pastor Nelson conversou por mais de 1 hora no tema Casamento Saudável em Tempos de Pandemia. E olha, foi uma bênção, muita gente acompanhando conosco e interagindo também. Em breve devemos fazer uma outra live, então fiquem atentos que a gente vai informar por aqui. O mês de abril está acabando, mas a quarentena solidária continua. Essa campanha visa cuidar de famílias que estão em vulnerabilidade social durante esta pandemia que estamos enfrentando. Você pode doar qualquer valor para uma das contas que está aparecendo aí na sua tela. Todo o dinheiro será destinado à compra de cestas básicas que servirão como auxílio imediato a essas famílias. No site da Emmanuel você pode encontrar mais informações. Também estamos dando apoio à confecção de máscaras de tecido. Se você tem como fornecer algum material como elástico, tecido e linha, manda uma mensagem que combinamos como pegar e levar até nossas voluntárias que estarão ajudando nesta ação. Você tem acompanhado aqui algumas imagens dos encontros de pequenos grupos que agora estão acontecendo virtualmente. E a gente continua te convidando a participar de um dos nossos grupos durante a semana. Continuamos unidos apesar da distância que, se Deus quiser, vai passar logo. Em nosso site você encontra um espaço onde pode preencher o seu perfil e tentaremos encaminhar você a um dos grupos da igreja. Participe, não fique sozinho. Quero te lembrar que logo após o culto da manhã começará a aula 3 de Escola Bíblica Emmanuel. Estamos estudando o livro de Romanos com a facilitação de Deise Andrade. Acompanhe com a gente. Ainda hoje às 15 horas teremos mais um culto IBE Kids. Reúne as crianças e participe. Às 19 horas estaremos reunidos mais uma vez para o culto da noite. Também durante a semana a gente tem compartilhado devocionais diárias preparados pelos nossos líderes bem cedinho às 6 da manhã. E nas quartas-feiras temos o culto do IBE Kids às 15 horas e o culto de oração às 19h30. Tudo isso aqui no YouTube. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na igreja? Então faça parte do nosso grupo de WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Emmanuel no número 31268100 e te adicionaremos ao grupo informativo da igreja. A gente fica por aqui. Para você uma excelente semana. Tchau! Queridos, nesse instante nós queremos informar para você que a partir da próxima sexta-feira, dia 1º de maio, nós estamos dando início à nossa jornada de oração pela família. Jesus transforma a nossa família. Você acredita nisso? Eu acredito, nós acreditamos. E sabemos que muitos dos problemas, dos conflitos familiares que surgem nas nossas famílias, mesmo antes da pandemia e especialmente durante ela, é porque muitas pessoas não conhecem a Jesus como seu Senhor, Salvador, não reconhecem a autoridade das Escrituras
como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, para guiar a nossa forma de ser como membro das nossas famílias. E por isso nós queremos interceder principalmente pelos nossos familiares que ainda não conhecem a Jesus. Nós queremos estimular você nesse mês de maio a testemunhar a transformação que Deus tem feito na sua vida por meio de Jesus Cristo. Nesse mês de maio que você possa se sentir convidado e estimulado a testemunhar mais. E nós queremos pedir a Deus pela salvação de todas as pessoas das nossas famílias. E por isso eu convido você, nós convidamos a participar dessa jornada de oração para que o Senhor transforme as nossas famílias. A partir do dia 1º, então, sexta-feira, você pode se juntar conosco nessa jornada de oração, que vai ter momentos em que vamos estar juntos, mesmo que à distância, em uma vigília de oração. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso. No próximo domingo você vai receber maiores informações sobre a nossa vigília e vão ser momentos extraordinários na presença do nosso Deus, intercedendo pelas nossas famílias. Nesse instante nós queremos também agradecer a Deus pela fidelidade dos irmãos, que não nos surpreende, porque é fruto daquilo que Deus tem feito na sua vida, do investimento que você tem feito na obra do Senhor. E por isso nós temos conseguido, mesmo apesar dessa crise, mesmo apesar de não estarmos tendo as nossas reuniões presenciais, saldar os nossos compromissos. E nós queremos agradecer a Deus então pela sua fidelidade e dar um feedback, dar um retorno, de que a sua contribuição tem sido valiosa para que não somente as necessidades da igreja elas possam ser atendidas, mas que os missionários que estão no campo sejam alcançados, não sofram com descontinuidade do seu sustento nesse momento, para que nós possamos manter também todos os nossos compromissos em dia e assim dar continuidade a tudo aquilo que tem sido feito, inclusive virtualmente, nesse momento de Covid-19. Façamos então o nosso momento de entrega de dízimos e ofertas como um momento de adoração, como um momento de reconhecimento de que Deus tem cuidado de nós nesse instante de dificuldade. Você pode observar aí na tela as contas que a igreja possui no Bradesco, no Banco do Brasil e no Banco Santander, e fazer a sua doação agora mesmo, se você desejar, ou durante a semana. E se você já fez, que você possa nesse instante, quem sabe, passar um e-mail para o e-mail da igreja, que também aparece aí na tela, e assim identificar a sua doação, o seu dízimo. E também queremos chamar a atenção de que continuamos com a nossa campanha Quarentena Solidária pelas Famílias contra a Covid-19. Nosso Núcleo de Assistência Social Cristã, o NASCE, está encabeçando esse projeto de apoiar pessoas que se encontram em momento de dificuldade, famílias de imigrantes que estão conosco, famílias da comunidade que é alcançada pelo trabalho social da igreja. E você também pode participar disso, fazendo a sua doação para a campanha Quarentena Solidária, acrescentando no valor da sua doação, na sua transferência eletrônica, 1 centavo. Então, se você vai doar R$100, você coloca R$100 e 1 centavo. E independentemente do seu e-mail de confirmação, a gente vai saber que você está fazendo aquela doação para a campanha Quarentena Solidária, que tem distribuído centenas de cestas e continua e continuará no mês de maio a alcançar essas famílias. Quero então convidar você a participar desse momento de dízimos e ofertas, mas antes disso, eu queria ler um texto que se encontra na Palavra de Deus em Gênesis 28, dos versículos 20, 21 e 22, quando a Bíblia nos diz: então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Esse texto, lembra aos irmãos, é anterior ao momento em que Deus entregou a lei a Moisés. Então, desde muito antes da lei, que Jacó já tinha no seu coração a disposição de ser fiel ao Senhor, em gratidão por toda a segurança que Deus tinha dado para ele. Que você possa adorar a Deus com seus dízimos e ofertas, e aproveitar esse instante para fazer a sua transferência ou mandar o seu e-mail para o e-mail da administração da igreja, que se encontrou aí na tela, e assim a gente vai ter com certeza a continuidade nesse período de crise
e tantas iniciativas que estão alcançando pessoas, e nós agradecemos a Deus pela sua fidelidade. Queremos também fazer nesse momento o nosso instante de intercessão. Temos muitos motivos de intercessão, especialmente motivos de saúde, mas também motivos de luto. Temos os enfermos em geral da igreja, queremos orar pela vida do irmão Ipiranga, Márcio Eliel, Luciano Lisboa, João Dias, pai de Sônia de João, e Raimundo, irmão de Uda, pela saúde dessas pessoas. Temos também muitos membros e congregados da igreja e de outras igrejas, como o pastor Sócrates, que temos acompanhado em oração a vida e a recuperação dele diariamente, e queremos interceder pelas suas vidas. Pastor Sócrates é diretor-geral da Convenção Batista Brasileira e já se encontra hospitalizado há alguns dias. Estamos intercedendo pela sua vida, pedindo a Deus que a sua recuperação seja breve. Estamos alegres porque ele teve algumas melhoras. Queremos pedir pela recuperação final do irmão Felipe de Laís, pela saúde emocional da família de Felipe e Laís, diante do fato de que Felipe, que também é médico, né, está acometido da Covid-19, Kilma, mãe de Débora Lima, e Eric, seu padrasto, Esther, esposa de Arthur Ataíde, e Erlon de Ruth, que essa semana foi internado por conta também do coronavírus. Então, nós estejamos pedindo pela vida dessas pessoas que se encontram acometidas da Covid-19. Assim como parentes e amigos de congregados como Andresa, melhor dizendo, prima de pastor Tiago, Elvis, primo de Lidiane, Eduardo, irmão de Paulo de Juliana, Helenilda, amiga de Andréa e pastor Marcos, Pamela, sobrinha de Fátima, inclusive está grávida, Pedro, sobrinho de Suzana Lima, Suzane, sobrinha do pastor Arquimedes, que é enfermeira, Tâmara, amiga de pastor Marcos e Andréa, cujo parto foi antecipado e o bebê está bem, Ronaldo, irmão de Raquel, de Josias, e também por pessoas que estão com suspeita de Covid-19, como Ruth, esposa de Erlon, Genesi Salles e a irmã Ana Priscila, a jovem Ana Priscila, que também se encontra com suspeita. Estejamos intercedendo, né, pela cura daqueles que estão acometidos da doença e daqueles que estão suspeitos de Covid-19, ou com a própria doença ou com outras enfermidades. Queremos agradecer pela recuperação de Eleonora, mãe de Silberto, e Stefano, genro de Eleni Nalon. Graças a Deus pela recuperação dos nossos irmãos. E nesse momento apresentar também a vida das famílias de Dilma, funcionária da igreja, que perdeu seu pai, seu Antônio Lopes, durante a semana, e por Juliana de Paulo e a sua família. Juliana perdeu o seu avô, Laureano. Nós estávamos orando por ele, que o Senhor também esteja curando emocionalmente, espiritualmente, o luto dessas duas famílias. Quero convidar você nesse instante para estarmos orando ao Senhor por todos esses motivos que aqui foram apresentados, pelos dízimos, pelas ofertas, também pela cura de irmãos que estão adoentados ou enlutados. Queremos pedir que, se você está aniversariando de hoje até o próximo sábado, dia 2, que você possa aproveitar esse momento e colocar no chat a data do seu aniversário e de que aniversário você está falando. Aniversário de nascimento, de casamento, de batismo, de ministério. Aproveita esse momento também. Nós vamos fazer no final uma oração também pelos aniversariantes. Oremos todos juntos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de orar e assim não nos sentimos nem sós, nem desamparados. É essa segurança que eu te peço para as pessoas que estão passando nesse momento, meu Pai, pela doença da Covid-19, e pedimos pela cura dos que estão doentes, os enfermos. Pedimos, meu Deus, também por aqueles que estão com suspeita da doença. Agradecemos pela recuperação daqueles que já saíram dessa crise. Senhor, queremos apresentar ao Senhor dízimos e ofertas que aqui, Senhor, foram alçados, que são fruto da fidelidade, da compreensão dos irmãos, do valor, da importância que essas contribuições têm para a continuidade do trabalho da igreja local. Queremos agora, meu Senhor, apresentar, Pai, a campanha Quarentena Solidária. Queremos apresentar, Pai, o mês de família, que nós vamos ter tantas iniciativas enriquecedoras para a igreja. E queremos também, nesse instante, meu Deus,
interceder ao Senhor pelos aniversariantes. Que sabemos, meu Deus, que a vida é um dom do Senhor, que o ministério é um dom do Senhor, que o casamento é um projeto do Senhor. E seja qual for a razão pela qual os irmãos estão celebrando de hoje até o sábado que vem os seus aniversários, nós estamos alegres, contentes com eles, de participarmos desse momento intercedendo pelas suas vidas, pelas suas famílias. Abençoa a tua igreja, Senhor, que tem sido valente, não tem se rendido às dificuldades, não tem sido absorvida pelo medo nesse momento, Senhor, de dificuldades. Fortalece a nossa fé. Nós te oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da igreja. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que você possa agora ser abençoado pela palavra que virá logo em seguida. esperança do porvir. Oh, que
esperança do porvir. Levanto contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, a esperança do porvir. Bom dia, irmãos. Vamos meditar nesta manhã a respeito da oração. Então vamos começar orando. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos por este dia, agradecemos por podermos estar juntos diante de Ti, mesmo à distância, mas todos nós juntos nesse propósito de adoração ao Teu nome, de estudo na Tua palavra, de ouvir a Tua voz. Assim, Pai, fala ao nosso coração conforme a Tua vontade e que possamos estar prontos a aplicar este ensino no nosso viver diário, conforme o Teu querer, para a Tua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Como mencionei, vamos meditar a respeito da oração. Neste último domingo de abril é celebrado o Dia da Escola Bíblica. Todo mês de abril é tido como como mês da Escola Bíblica para as igrejas batistas em todo o Brasil. A palavra de Deus nos ensina a respeito da oração e gostaria de ir buscar no ensino do Senhor Jesus, no ensino dos servos de Deus do passado, algo a respeito da oração. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, o Senhor Jesus diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então o Senhor Jesus é quem já nos traz a recomendação de que podemos pedir, que podemos bater, que podemos buscar e encontraremos a resposta destas ações. Também Ele próprio nos deu o exemplo de quantas vezes reservou um tempo especial para estar a sós com o Pai em oração. O apóstolo Paulo vai ensinar também a respeito da oração e em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, ele vai nos dizer: orai sem cessar. A experiência do apóstolo Paulo é de que o nosso compartilhar com Deus, o estarmos ligados com Deus, é algo contínuo, permanente. Nós falamos com Ele em todo instante, pensamos nele, colocamos as nossas situações diante dele a cada momento. Também o apóstolo João, em 1 João capítulo 5, verso 14, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Precisamos estar submetendo a nossa vontade a Deus em oração, nos submetendo à vontade dEle. Aquilo que pedimos, que seja atendido de acordo com aquilo que Ele sabe, o que é o melhor para cada um de nós. E eu lembro até de um cântico antigo que diz: sei que Deus responde às orações, sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus responde às orações. Gostaria de que meditássemos mais detidamente em Atos capítulo 12, versos de 1 a 17. Mantenha a sua Bíblia aberta ou acessada, enquanto estaremos lendo pouco a pouco esse texto e meditando nele.
nos versos de 1 a 3, então, nós lemos o registro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Nós vemos, em primeiro lugar, que as dificuldades podem acontecer na vida da igreja. A igreja não está isenta de dificuldades. Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Os crentes sofreram naquele período. Houve essa busca de Herodes de agradar aos judeus, perseguindo a igreja. E maltratou alguns e matou Tiago, irmão de João, à espada. E vendo que isso era agradável mesmo aos judeus, então prendeu a Pedro. Versículo 4 diz: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E aí no versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Pedro está preso e preso com segurança máxima. Herodes quis garantir que de forma alguma ele pudesse sair daquela condição, ao ponto de que o colocou preso no cárcere com 2 soldados acorrentados a ele. Havia cadeias que prendiam Pedro a 2 soldados que então estavam um de cada lado seu. E na porta, à frente da porta, mais 2 soldados guardando para que não houvesse uma invasão naquela prisão e que alguém pudesse vir resgatar a Pedro ali. Então os soldados estavam garantindo que nada de fora pudesse intervir naquela prisão. Então a situação parece impossível ali, seria impossível Pedro escapar daquela prisão. E às vezes enfrentamos situações que parecem ter solução impossível. Não vemos condição de saída para certas circunstâncias. Então cadeias prendiam Pedro a 2 soldados, mais 2 soldados à porta. Nós pulamos o verso 5 propositadamente, mas o verso 5 vai dizer: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E então, nessa meditação, estamos considerando o fato de que Deus ouve as nossas orações, Ele atende as nossas orações. E gostaria de que meditássemos um pouco, então, em alguns princípios da oração. E como já vimos nos textos que foram apresentados a princípio, a oração precisa ser de acordo com o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus deve nos trazer a firmeza na nossa oração, a nossa frequência de oração, a maneira como nos colocamos diante de Deus. E nós vimos já que a oração, de acordo com a palavra, deve ser incessante, orar sem cessar, deve ser em nome de Jesus. E quando nós falamos em nome de Jesus, quando nós oramos em nome de Jesus, nós já estamos dizendo que aquilo que pedimos seja atendido, se isto é do interesse do Senhor Jesus.
É assim que agimos quando vamos em algum lugar e falamos em nome de alguém, é porque estamos defendendo o que é do interesse daquela pessoa. E então, ao orarmos em nome de Jesus, estamos orando para que o atendimento seja subordinado ao que é do interesse do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus sabe o que é o melhor para nós, o que é o melhor para o crescimento do reino de Deus, o que é o melhor para que o seu amor seja demonstrado a todas as pessoas. E então, esse em nome de Jesus vai de acordo com aquilo que o próprio Senhor Jesus colocou em prática quando no jardim do Getsemane ele orou ao Pai pedindo que aquele cálice pudesse passar dele, mas que fosse feita a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha. E aquele momento no Senhor Jesus foi o momento em que nós temos a razão maior para nos submeter à vontade de Deus. Naquele instante, o Senhor Jesus estava no cumprimento da sua missão e estava realizando aquilo para que ele veio. Ele estava sendo entregue para ser preso. Logo em seguida, após aquele momento de oração no Getsemane, ele seria preso e seria condenado à morte, seria crucificado, tudo injustamente, mas em tudo estava a realização da vontade de Deus para a nossa salvação. Ao morrer na cruz, ele estava levando sobre si o nosso pecado, para que ele pudesse nos oferecer perdão, salvação, vida eterna. Então, quando entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, é em função daquilo que ele já fez em favor das nossas vidas, ao levar sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos, pela fé, ter segurança de salvação, de estar com Ele, com o Pai, por toda a eternidade. Jesus estava cumprindo com o propósito de Deus na sua vida, naquele instante em que Ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Alguns aspectos a respeito da oração, como vejo a nossa condição da oração. Em primeiro lugar, não tem uma forma específica, não tem uma fraseologia específica. Nós apenas encerramos com esta frase em nome de Jesus para lembrar a nós mesmos que aquilo que nós pedimos esteja de acordo com a vontade de Deus. Então não tem uma forma, não tem frases especiais, é nas nossas palavras diante de Deus, abrindo o nosso coração, colocando diante dele aquilo que são as nossas necessidades, aquilo que é a nossa gratidão a ele, o nosso louvor, a nossa adoração. Mas também temos por princípio que nós, como não existe uma forma, também não é necessário que estejamos fazendo a oração de uma maneira especial, que precisamos estar gritando ou chorando para que Deus possa nos ouvir. A palavra de Deus nos diz que a nossa palavra ainda não chegou à boca e Deus já conhece. Não existe uma maneira especial, o que é uma oração fervorosa, se você dá uma entonação especial na voz, ou se você grita, ou se você precisa chorar para poder Deus se compadecer. Se estamos com o coração constrangido e o choro vem por algum motivo, quer seja no arrependimento do pecado, quer seja em compaixão pelo próximo, quer seja diante de uma situação difícil enfrentada, a gente chora diante de Deus tranquilamente, mas não que Deus só nos atenda se estivermos em prantos diante dele. Ele sabe o que vai no nosso coração e nas nossas palavras, do nosso jeito, a gente fala a ele e ele está pronto a ouvir e a atender a nossa oração. Deus nos atende na simplicidade da nossa oração.
Já temos compartilhado várias vezes aquela experiência do filho do missionário que, morando longe do Brasil, em certa ocasião, orou para que, compartilhando diante de Deus o desejo de comer farinha. A mãe havia preparado uma feijoada, mas sem farinha. E então ele disse diante de Deus: oh Deus, como eu queria comer farinha. E ao terminar aquela oração, alguém bateu a porta e era um entregador dos Correios, e havia ali uma encomenda que era entregue, chegada do Brasil, porque alguém no Brasil pensou naquela família e pensou: de que será que eles estão com saudade? Foi no supermercado e ali comprou algumas coisas que entendeu que poderiam matar saudades do Brasil, e entre aquelas coisas estava ali também farinha. A resposta veio imediatamente. Nesta semana, comemorei o meu aniversário, 64 anos de vida, 27 anos de ministério. De vida no dia 22, de ministério no dia 17. E na quarta-feira passada, até no culto de oração, a minha mensagem foi hackeada, né? Entrou alguém, se intrometeu na minha mensagem, e o vídeo que eu havia preparado com a meditação para aquela ocasião, de repente sofreu uma interferência, e na tela aparece o pastor Ney, e ele é quem assume e prega e traz uma palavra tão gratificante, e louvo a Deus por aqueles momentos tão significativos para a minha vida, e agradeço a cada um que participou dele, aqueles que montaram aquela trama para me fazer uma surpresa, que realmente foi surpresa de todas as formas, não previa de forma alguma que isso acontecesse. Mas depois de terminado o culto, tive um momento em família através de uma videoconferência. Então coloquei nos grupos da família quem quisesse se reunir para cantarmos um parabéns, né? E naquele instante tivemos várias pessoas da família que entraram, e talvez alguns aqui se lembrem do irmão do meu pai, pastor Luiz Silvio de Freitas, e ele tem 3 filhos. Um mora em Goiás, um mora em Orlando, nos Estados Unidos, e um mora em São Paulo. Mas graças a essa tecnologia, né, a gente pôde reunir, sendo que o de Goiás não pôde reunir porque faltou energia na sua região e ele não pôde se conectar. Mas os outros 2 se conectaram. E o que mora em Orlando é pastor. Eu preguei na consagração dele na cidade do Rio de Janeiro anos atrás, e ele hoje está morando em Orlando. E ao terminarmos aquele momento, depois de cantar o parabéns, de partir o bolo para mim, não pude oferecer o bolo a quem estava à distância, mas eu pedi que ele orasse, pastor Rubem Freitas, e eu pedi que ele orasse encerrando aquele momento, e ele orou agradecendo a Deus por mais um ano de vida que Deus me dava. E para surpresa nossa, na hora de concluir a oração, e nós falando de bolo, né, que não podíamos oferecer a ninguém, e ele, à distância de Pernambuco já há muitos anos, ele morou primeiro no Rio de Janeiro e de lá foi para Orlando, e ele compartilhou a saudade, nas nossas conversas, compartilhou a saudade que tinha de bolo de rolo, essa característica pernambucana. E, para surpresa nossa, na hora da oração, ele agradeceu, pediu a Deus bênção sobre todos e disse: Deus,
me manda um bolo de rolo. E terminou a oração em nome de Jesus, amém. E nós até achamos engraçado aquele pedido ali por um bolo de rolo na hora da oração. E no dia seguinte chegou alguém com a entrega de uma encomenda pelo FedEx para ele. E para surpresa dele e nossa também, o que é que tinha naquela encomenda? Um bolo de rolo. A resposta já estava a caminho, mesmo quando ele estava ainda por fazer aquela oração. E então, como Deus responde às nossas orações, agora Ele responde segundo a sua vontade. Ele responde de acordo com aquilo que Ele sabe que é o melhor, daquilo que estará glorificando o seu nome. E ao narrar para nós, e ao mandar uma fotografia daquele bolo de rolo para nós, glorificou o nome de Deus, como Deus é bom, como Deus é gracioso, como Deus é maravilhoso. E então Deus foi glorificado no atendimento daquela oração. Assim, a experiência de Pedro e da igreja ali foi desta forma, a igreja em Jerusalém. A partir do versículo 7 nós lemos: Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Deus enviou um anjo para aquela situação ali que Pedro estava. Aquele anjo deu instruções a Pedro, deu ordens a Pedro, e Pedro seguiu aquilo que foi dito pelo anjo. E o anjo ali providenciou o necessário na vida de Pedro. Deus muitas vezes usa anjos de carne e osso, que vêm na nossa vida. Pessoas que se aproximam de nós, às vezes pessoas desconhecidas, pessoas que nós nunca vimos antes e nunca iremos ver depois, mas que entram na nossa vida e promovem uma providência de algo necessário, e que a gente vê que foi resposta de Deus à oração. Também os impossíveis estão nas mãos de Deus. Pedro estava ali em cadeias, com soldados vigiando, havia portas, havia portões, mas tudo isso está nas mãos de Deus. E todas aquelas barreiras foram transpostas pela providência de Deus. E enquanto a igreja ora, Deus está respondendo. A partir do versículo 11 nós lemos: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: Estás louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos.
Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Nós vemos nesse relato que às vezes corremos o risco de crer descrendo. Bem, Pedro sabia que a igreja estava em oração, e então naquele instante, naquela madrugada, o texto não diz que hora seria, mas entendemos que seria já alta madrugada. Ele vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, e ali a igreja está reunida em oração, intercessão por ele, e ele vai e bate a porta. E então, tanto Rod, aquela serva, como os demais, não creem que ele pudesse estar ali. E Rod até tem aquela alegria ao identificar que é Pedro, ela tem uma alegria tão transbordante que ela corre primeiro para avisar as pessoas ao invés de abrir para Pedro. Mas os demais não acreditam nela. E então, às vezes, corremos o risco de crer descrendo, não crendo que Deus é poderoso para atender às nossas orações. Claro, submetemos as nossas petições à sua vontade, mas na certeza de que Ele atende às nossas orações. E talvez nós que estávamos naquela celebração na quarta-feira passada, achamos engraçada a oração do pastor Rubem, mas ele orou na simplicidade da sua oração, abrindo o coração e crendo que Deus é poderoso. E Deus mostrou o seu poder, em que já estava respondendo à oração antes mesmo que ela fosse feita. Se a remessa chegou naquele dia seguinte, é porque no dia anterior ela já tinha saído, pelo menos no dia anterior, talvez antes. Então, o que é que nós aprendemos em todo esse relato? Em primeiro lugar, é o fato de que podemos crer nas promessas da palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, naquilo que nós temos a respeito de cada tema, e neste aspecto aqui a respeito da oração. E para crermos nas promessas da palavra de Deus, precisamos estudar essa palavra continuamente. Para isso está aí, para nos ajudar nesse processo, além daquela meditação que podemos fazer cada dia em casa, temos esse momento especial de estudo da palavra de Deus na escola bíblica. E então nós aprendemos com a palavra que podemos confiar em Deus, de que a sua vontade é o melhor para cada um de nós. Podemos confiar as nossas vidas a Jesus, que é Salvador e Senhor nosso. Podemos ter uma vida de oração diante de Deus, crendo que Ele responde às nossas orações. E então que possamos a cada dia amadurecer este ensino na nossa vida, de que Deus responde às nossas orações. Que possamos estar nos colocando, à medida que atravessamos dificuldade como a que passamos nesses momentos, que estamos assim afastados uns dos outros, com dificuldades extras, mas sabendo que podemos nos colocar diante de Deus em oração e interceder uns pelos outros, estarmos colocando aquilo que nos preocupa, estarmos nos colocando na gratidão a Deus pelo que Ele tem feito, e que o seu nome seja glorificado em cada resposta de oração que experimentamos. Que neste sentido possamos estar crescendo no conhecimento de Deus, através da leitura da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Bom dia, irmãos. A paz do Senhor com todos nesse tempo turbulento. Mas estou aqui para falar sobre a importância da escola bíblica dominical nas nossas vidas. O primeiro ponto é aprender a manusear a palavra. A palavra do Senhor, a Bíblia, é a fonte do nosso alimento. E muitas vezes não sabemos manuseá-la. Então, aqui aprendemos a procurar os livros, os versículos e nos alimentar. Porque é da palavra que nós podemos crescer espiritualmente, é com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. O segundo ponto é ficar firme no conhecimento. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós ficamos firmes, fortes, porque a palavra traz tudo o que nós precisamos para também levar outros a aceitar Jesus Cristo. O terceiro ponto é ajudar no relacionamento entre irmãos. Nós temos um grupo na escola dominical, uma classe, e ali várias pessoas, muitas têm problemas de saúde, problemas financeiros, de relacionamento com outras pessoas. E ali nós podemos orar, conversar, e muitas pessoas também falam dos seus problemas, e nós podemos ali juntos cooperar, juntos, amando uns aos outros, trazendo esse alimento espiritual e às vezes até o material, dependendo da necessidade. Orar e cooperar. Oi, meu nome é Mel, eu tenho 13 anos e eu faço parte da classe bíblica dos Juniores 2 na Igreja Batista Emanuel. A minha experiência com as classes bíblicas vem sendo bastante significativa, porque nessas aulas encontro um ambiente extremamente propício para o aprendizado dos principais pilares que compõem a doutrina cristã. E nesses momentos, nós somos convidados a debater, a interagir acerca de histórias bíblicas e a analisar a atitude dos personagens que compõem essas narrativas. E nós começamos a prestar atenção sobre como isso reflete nossa vida e sobre como muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas que os personagens fazem, e dessa maneira, analisando tudo isso sob a ótica dos ensinamentos bíblicos, nós pouco a pouco vamos aprendendo, vamos assimilando como nós podemos aperfeiçoar nossas atitudes, como nós podemos a cada dia refletir um pouco mais da luz de Cristo das outras pessoas. E tudo isso num ambiente muito interativo, num ambiente muito aberto à retirada de dúvidas, um ambiente que apoia que você fale o que você, as suas dúvidas, suas inquietações. Então, por esses motivos, a minha experiência com a escola bíblica foi e vem sendo atualmente muito, muito gratificante e algo que eu vou levar para a minha vida inteira.
Graças a Deus, meus irmãos, pela sua palavra que alcançou o meu coração. Eu tenho certeza que alcançou o seu coração aí na sua casa, onde você se encontra. Graças a Deus, porque a palavra de Deus ela não encontra limites. Louvamos a Deus então pela vida do pastor Alberto, pela sua mensagem que nos trouxe. E convidamos você, na sequência, a participar da nossa escola bíblica, que será ministrada pela nossa irmã Deise Andrade. Agradecemos pela vida de Deise Andrade, pelo Ministério de Educação, que tem mantido a sua programação regular em tempos de pandemia, inclusive com o nosso IBE Kids, que tem sido sensacional. As crianças aqui em casa têm adorado participar. Nós damos graças a Deus por tudo isso. Que você se sinta então à vontade para logo mais estar participando da nossa escola bíblica. E nesse momento queremos então nos dirigir ao Senhor mais uma vez pelo encerramento desse culto. Obrigado, meu Deus, pelo culto que nós te prestamos. Obrigado por ter falado ao nosso coração. Que cada pessoa que participou desse culto, nesse instante, Deus, possa ter o seu coração aberto a refletir, Senhor, sobre a aplicação dessa mensagem nas nossas vidas, para que haja transformação de mentes, transformação de sensações, de sentimentos que nós temos tido, Senhor. Fortalece a nossa confiança, a nossa segurança no Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Santo Espírito sejam sobre a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Amém. Foi um prazer cultuar junto com você e que nós possamos logo a seguir, após o pós-lúdio, participar então da nossa escola bíblica. Que Deus te abençoe.